Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, esperamos que a sua família, que o seu trabalho, que todos ao seu redor estejam na paz do Mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes uma parte que passa despercebida daqueles que estão lendo, que é a parte da introdução. E a parte da introdução nós vamos falar sobre um item 17, que são as virtudes. O que são virtudes? E nós vamos pegar na conceituação do dicionário que virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar sobre as virtudes, já retroando bastante o tempo de Jesus, que é sobre Sócrates e Platão, a qual o Espírito de Verdade, através da codificação de Allan Kardec, nos mostra de que a filosofia, seja ela grega ou romana, já fala sobre essas considerações da virtude, do bom ser, do bom fazer, do bom entender. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas virtudes. E esse esse item 17, ele vai dizer assim, que a virtude não pode ser ensinada, ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que o possuem. Este é um pensamento de Sócrates, que Sócrates, como Jesus, não deixou nada escrito. Quem acabou escrevendo os pensamentos de Sócrates, a filosofia de Sócrates, foi o seu discípulo maior, que foi Platão. Então ele diz, o Espírito de Verdade, isso é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços e suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. Então, nós, dentro do princípio doutrinário espírita, e da codificação do Espírito da Verdade, nós entendemos que a virtude, por si só, ela não é um dom que é dado ao espírito quando ele vem aqui na reencarnação nesse planeta ou em outros planetas, mas sim um dom que se conquista, um dom que nós vamos treinando. Nós sempre dizemos e batemos às vezes na mesma tecla de que como você faz um treinamento numa academia para você perder peso, para você ganhar musculação, a doutrina espírita é esse treinamento espiritual em que você deve sempre ir treinando as suas qualidades para que elas sejam sempre potencializadas. E a gente sempre faz aquela brincadeira, que às vezes as pessoas dizem, puxa, mas eu estava em tal lugar, eu perdi a paciência. E a gente brinca que a paciência não pode ser perdida, você não pode perder uma coisa que você não tem. Você perde uma carteira, você pode perder alguma coisa, mas você não perde uma coisa que você não tem. Então perder a paciência significa que você ainda está treinando a paciência, Você está fazendo o máximo possível, os esforços maiores para que você tenha paciência. E a virtude é o mesmo princípio. Nós temos que ter boas virtudes, como ele diz aqui. E quais são essas virtudes? Então, para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Aliás, vontade é esta que Leon Denis, já no seu livro o problema do ser, do destino e da dor, ele já nos coloca que a vontade é o impulsionador do ser humano para suas realizações, sejam elas pessoais, em qualquer tipo de campo,
ou sejam elas espirituais. Então, para termos virtude, nós temos que treinar estas virtudes, essas virtudes que nos implicam numa melhoria maior para a nossa evolução espiritual. Nós batemos mais uma vez também, né, dentro da tecla de que a evolução espiritual é aqui, né? Nós estamos treinando a nossa evolução espiritual dentro dos nossos princípios aqui neste planeta. Lá, quando retornarmos ao mundo espiritual, além da revisão necessária que vamos fazer sobre as coisas que nós conseguimos, nós vamos obter mais conhecimentos, mais cabedal de informações sobre as situações que, né, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos melhorando, né? E ele vai dizer aqui que são as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam a sua conduta, segundo a razão e a fé. Olha que coisa interessante. Então são as virtudes que regulam os nossos atos humanos. Então, caridade, boa vontade para com as pessoas, benevolência, paciência para com os outros e para consigo mesmo, para com os erros dos outros, mas também para consigo mesmo nos seus próprios erros, tentando melhorar a cada dia, são virtudes que nós colocamos à disposição, né, da nossa evolução. Ser honestos, procurar fazer o melhor possível na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida familiar. Isso são virtudes. São as virtudes que nós estamos colocando em consonância com a evolução que nós queremos para nós mesmos, é óbvio, né? Então, por isso que ele fala que são as virtudes que regulam os atos humanos. Se todos nós treinássemos a nossa virtude, o mundo não estaria na proporção que está. É claro que nós sempre incentivamos que o mundo está melhor do que estava muitos anos atrás, mas nós poderíamos estar muito melhor. Os espíritos, já através de alguns médiuns, já nos dizem que nós estamos atrasados com as lições, e as virtudes é um desses atrasos que nós estamos deixando para trás, porque o que ele fala? Ó, a virtude ordena as nossas paixões e guiam a nossa conduta, guiam a nossa razão e guiam a nossa fé. A fé, que gostamos sempre de colocar dentro da doutrina espírita, não é aquela fé cega, e sim aquela fé que ela tem uma conotação com a razão, né? Alguns, né, teólogos cristãos, e ao qual nós damos a maior respeitabilidade, né, eles dizem que essas virtudes é uma concessão divina, tudo como aqui nós falamos, mas não é não, né? Vamos pegar algumas das virtudes que talvez a gente passe até despercebido disso daí e acabamos batendo em determinadas situações que às vezes nós não entendemos. Vamos pegar pequenas assim, né? Vamos pegar assim, ó. Na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 12, nunca se deve retribuir a injustiça com injustiça, e nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-lhes umas às outras. Então, nunca se deve fazer injustiça com injustiça. Isso é uma virtude, né? Nós vemos aí quantas injustiças estão sendo feitas, né, no nosso país, no nosso mundo, coisas assim que realmente nos deixam muito tristes, né? Não se deve fazer a injustiça com injustiça, e nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenha feito. Isso é uma virtude. Nós entendermos que não vale a pena nós pagarmos o mal com o mal, né? E sim pagarmos o bem com o mal com o bem. Porque, como Jesus já nos disse nas passagens evangélicas, o mal por si só vai acabar se destruindo, né? Vai acabar se acabando, porque ele não tem proporções maiores para aumentar. Ele vai automaticamente se implodir. Outra virtude aqui que é interessante, que é dita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem aquilo que a possui. Ama uma coisa que ele é ainda mais estranha do que lhe pertence. Olha que interessante. A doutrina espírita não é um ensinamento que despreza você ter uma vida confortável, despreza você ter uma
uma condição econômica favorável, mas ela ensina de que nós não devemos nos apegar aos bens materiais, que é uma das grandes virtudes. E sim, como ele está dizendo aqui, todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, porque ele está amando uma coisa que nem aquilo que ele possui, né, vai satisfazer ele. É por isso que nós vemos muitas pessoas egoístas nesse sentido, sempre querem amelhar mais, e nós sabemos que não tem essa necessidade, né? Pessoas que sabem trabalhar com o seu dinheiro, que sabem trabalhar com os seus bens, que proporcionam empregos, que proporcionam possibilidades de melhoria para as outras pessoas, isso que é interessante, né? Agora você ter o seu bem, o seu conforto, também é uma virtude, né? E nunca se apegar às coisas materiais, né? Então, ele também fala aqui uma coisa muito interessante no item 21. A sabedoria não está em pensardes o que sabe, mas o que não sabe. Então, o que você sabe, é uma virtude, né? Mas sim o que você não sabe. Isso se chama você meditar sobre as coisas do mundo, meditar sobre as coisas espirituais. Esses são os princípios da virtude, aquilo que nós possamos fazer pelos outros e por nós mesmos. Então você que está aprendendo a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou que você está lendo os livros da sua religião, entenda que uma das maiores virtudes é colocar em prática o bem que aqueles ensinamentos nos proporcionam. Colocar em prática para as outras pessoas e para você mesmo. Porque o maior bem que você faz para os outros, você está fazendo a você mesmo. Então vamos praticar as virtudes, vamos fazer o melhor possível, porque o mundo só vai evoluir a partir da minha boa vontade e as pessoas, como Jesus disse, né, que os exemplos arrastam, as palavras são bonitas, mas os exemplos arrastam. Então vamos pegar esse nosso exemplo, essas nossas virtudes e colocá-las em prática. Paz e prosperidade a todos, o meu muito obrigado e até uma próxima ocasião, se o Mestre Jesus assim nos der o aval para a nossa presença.